Seja muito bem-vindo a mais um podcast. Hoje a gente está com um convidado muito especial, um professor da Núcleo do Conhecimento com o apoio da Descup, né? Então a Descup ela tem um projeto muito específico e especial que é apoiar a revista científica Núcleo do Conhecimento através do conhecimento transformando vidas. E hoje aqui nós temos um convidado que, além de ele ser editor, ele tem uma bagagem. Eu estava falando com ele aqui diretamente um pouquinho antes das gravações, e ele estava compartilhando algumas histórias comigo sobre a sua trajetória, sobre suas experiências sobre a pesquisa. E o objetivo desse projeto é aproximar você cada vez mais através, sentir a pesquisa, entender como que funciona esse universo. Meu nome é Miguel, trabalho na Descup e venho aqui trazer esse desafio, né, junto com a Núcleo, transbordar para você todo o conhecimento que esse projeto tem e talvez despertar o seu instinto de pesquisador ou uma pessoa que esteja curiosa para entender um pouquinho como que funciona o processo todo. Professor, muito obrigado. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Humilde estúdio aqui, mas a gente está se adaptando aqui em São Paulo. Então, professor, conta um pouquinho para a gente sobre a sua história, qual que foi a sua trajetória, né, desde da infância, porque a gente pensa assim, não, pesquisador, né, nunca vou conseguir chegar lá, né? Então a gente precisa, o professor falou para mim que é uma pessoa muito humilde, né? Então a gente queria entender um pouquinho antes, né, de chegar onde o professor chegou hoje. Primeiramente, boa tarde, obrigado à DESC e à revista Núcleo por me convidar, Também quero agradecer à professora Carla, né, que foi quem me convidou, tá? Uhum. E falando um pouco da minha vida, eu sou cubano, tenho 42 anos, sou casado. Aqui está o meu filho, a minha família. Não está em câmera, mas está aqui para me apoiar. A câmera está focada aqui, mas eles estão aqui com a gente, presente. Então, aí eu nasci na Havana, que é a capital de Cuba. Sim. Certo? Numa família bem humilde, mas é uma família que tinha estudo e acreditava que essa era uma forma viável para a gente sair em frente. Sim. Na minha família começou, todos trabalhavam para a fazenda, numa região isolada do país. Cuba é um grande produtor de charuto. A minha família cultivava charuto, tá? Então, ele emigrou para a capital para dar mais oportunidades de estudo, porque as universidades, naquele então, ficavam concentradas na capital do país. Aí minha mãe foi para a capital, aí eu cresci, comecei a estudar, mas sempre tive inclinação pelas ciências exatas. Desde bem pequeno eu já gostava da matemática, falavam naquele então ciências da natureza, que ela incluía um pouquinho de física, um pouquinho de química, mas também tinha outras áreas como geografia, biologia. Mas esse contato você teve através dos seus pais ou você viu numa revista, você viu numa reportagem? Qual que era o acesso à Na mídia? verdade era uma mistura, porque os meus pais, eles também estavam estudando engenharia quando eu era criança. Sim. Tá? Meu pai era engenheiro químico, estava estudando engenharia química, e minha mãe engenharia agrônoma. Mas mesmo assim, as escolas do Fundamental 1 e 2 que eu passei, eu tive a sorte de ter professores muito experientes e eles saíam do que era aquela forma tradicional de ensino. Eles passavam vídeo para as pessoas. São os transformadores, Isso, eram transformadores. Para mim, viraram paradigmas. Sim. No final das contas. Eu tive um professor de física muito... Todo mundo... Parte de exatas é bem complicado, né? Porque tem um grupo que não gosta e tem outro grupo que gosta muito. E aí acaba meio que dividindo a sala. E eu tinha um professor de física que ele me despertou muito isso. Ele me ensinou a física, olhar a física de forma aplicada. E aí é onde nasce a paixão mesmo de estudar, né? Não de decorar. Então isso foi muito legal. Eu concordo com isso, porque assim, eu mesmo não decoro nada. Sim. Juro que eu mesmo não decoro. Aí, o que acontece? Esses planos de estudo antigo, eles traziam ciência para as escolas. Aquela ciência que era para todo mundo, utilização de microscópio, olhar uma célula.
olhar, por exemplo, colocar um metal no perto do fogo e ver que ele aquecia, e que depois você pegava um pedaço de madeira e ele não aquecia do mesmo jeito. Por aí começou a minha inquietação por essa parte de estudo das ciências. Das exatas. Tanto é assim que tem pessoas que tardam, sei lá, chegar até os 18 anos e não sabem o que querem estudar. Eu não, eu já sabia, pelo menos para onde era meu foco, desde os 13 anos. Uhum. Quando eu fui para o Fundamental 3, eu já focava o fundo de horas de estudo mais para ciências exatas. Eu sou gêmeo. Meu gêmeo aconteceu a mesma coisa, só que ele é formado para a área das biológicas, tanto é assim que hoje ele é médico. Aí eu fui estudar para a universidade, tá? Comecei a estudar engenharia em metalurgia. Sim, mas aí você me comentou que era distante, né? A região que vocês moravam. E aí você se formou lá vocês falam que são municípios? É município, então, município. Você se formou nesse município e aí você tinha um desafio, você saiu do local então para estudar? Sim. Para ter um estudo melhor, né? Certo. E aí, como que foi esse trajeto de mudar? Daí você foi para a cidade maior, daí você morou sozinho? Como foram esses desafios? Primeiramente, minha mãe, por questões de trabalho, ela mudou. Ah, então a família toda mudou? Depois mudou meu pai e eu fiquei com os meus tios. E depois eu mudei. E lógico, fica bem difícil para um adolescente trocar de amizade. Sim. Tem essas rupturas que são... E ainda mais em uma época que a comunicação era difícil, porque estou falando anos 91, 92. Nossa. Apenas a internet estava chegando em Cuba, não tinha e-mail no começo, o telefone era aquele telefone fixo, os orelhões da rua, entendeu? Aí ficou difícil, mas também eu falava assim, eu sou ciente que é uma grande oportunidade para estudar. Porque o que acontece? Até as pessoas que estão nos municípios, eles conseguem estudar, só que eles acabam indo morar dentro da própria universidade. Essas bolsas, né, são bem reduzidas, né? Você acredita que, então, se no local, mesmo no município afastado, se você estivesse morando lá com a sua família, tivesse acesso à internet, tivesse acesso a conhecimento, isso... Hoje nós temos o cenário do EAD, onde as pessoas podem estudar em casa. Mas a gente também tem os desafios, né, do professor, desafios de infraestrutura. A internet às vezes tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Dá aquela chuvinha para tudo, né? Sim. Você acredita que se a gente tivesse esses cenários melhores, né, a gente poderia despertar talentos até mais cedo? Porque às vezes você fica virando muito, vou fazer engenharia, vou fazer arquitetura, vou fazer enfermagem, porque você não teve aquele contato com conhecimento e experiências, e às vezes até um professor, né, que tem bagagem, ele pode orientar, não, vai funcionar assim, 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 assim. Então, na sua opinião, você acha que isso poderia, com acesso, agilizar esse processo e nós temos pessoas mais... que eles menos divaguem, né, na busca do que ele realmente deseja como profissional? Sim. Eu acho assim, essa geração, eu sou da geração que falam que é X, certo? Isso. Essa geração, eles têm a vantagem de... se a sociedade, os governos, as instituições permitem, eles podem trazer a universidade para casa. Sim. Hoje nós temos com a internet, né? As pessoas com a internet, que graças a Deus é barata. Antigamente era muito caro. Muito caro. Discada, tinha todo o processo. Usar de madrugada. Bom, você é da área da TI, você sabe o que eu estou falando. Esse acesso, eu acredito que o acesso... meu país, ele tem um grande escritor, chama José Martí. Aliás, desde ele lutar pela independência do meu país, ele era um grande filósofo, era um grande cientista. A universidade que eu estudei tem escrito assim um cartaz que fala: ser culto é a única forma de ser livre. Ele escreveu isso. Então, eu sempre associo a busca do conhecimento e a oportunidade
de ser melhor pessoa cada dia. Sim. Com a capacidade ou a vontade de estudar. Uhum. Ou seja, se uma pessoa você dá para ele as ferramentas, para ele conseguir ter acesso à tecnologia de ponta, à informação atualizada, a novas formas de ensino que se adaptem a situações deles concretas da onde mora, ele pode ser competente, enquanto qualquer outra pessoa que nasceu numa outra sociedade tem outros conceitos, entendeu? Sim. E isso para mim, não tem maior liberdade que isso. Que daí você tem um poder de escolha nele, né? Você vai lapidando, você vai tendo a sua formação de pensamento, o contato mais cedo também com o conhecimento, desde ele um conhecimento mais básico, mais profundo, técnico, prático, né? Então, isso influencia bastante. E aí depois você mudou, já entrou na universidade, como que foi? Daí você mudou para uma cidade maior? Entrei na universidade e então eu fiz como tantas pessoas que são de natureza humilde, trabalhava e estudava. Como todo... aí quase 90% das pessoas. Então, porque as pessoas também têm que se sacrificar e lutar e correr detrás das coisas, né? Aí como que você veio para o Brasil? Conta um pouquinho essa história pra gente, como que... O porquê Brasil, né? Porque o brasileiro ele tem muito assim, nossa, mas o Brasil não tem nada, não tem isso, não tem aquilo. Às vezes nós temos muita coisa acessível aqui. O Brasil é excelente, é um Brasil não tem guerra, nós temos assim a nossa natureza, né? Nosso ir e vir, são coisinhas básicas, mas a gente precisa falar um pouquinho sobre isso também, porque às vezes a pessoa não tem vivência em outros países, como o professor tem, né? O professor falou que são 4 países, né? Sim. Pode compartilhar um pouquinho com a gente também sobre isso, a vivência em outros países, né? Até para a gente entender, olha, às vezes a gente vai pensar, dar valor para o nosso país, perdendo o que a gente tem. Sim. Então, a gente precisa refletir um pouquinho sobre isso. Na verdade, eu decidi sair do país, eu falo assim, porque eu sou da área de engenharia, né? Foi um problema de múltipla escolha. Tá. Teve um monte de fatores. O primeiro era a economia. A economia do meu país está muito ruim, entendeu? Sim. Tem problemas um tanto políticos, mas também, no final, influencia na parte econômica. Eu já era professor na universidade lá. Lá dificultava muito a pesquisa, dificultava muito o intercâmbio com especialistas de outra área. Então, aí eu já tive experiência em outros países, Peru, fui na Angola também. Então, o que acontece? O meu gêmeo, como eu comentei, ele vem para cá fazendo parte do programa Mais Médico. Nós descobrimos, ele passou para mim que o brasileiro ele tem um jeito parecido com os cubanos. São acolhedores. Brasil, um país que tem multicultural, entendeu? Tem ele está adaptado com o imigrante. Ele tem imigrante de muitos países. Sim. Aqui as pessoas, mesmo que as pessoas que têm preconceito, todos os países têm pessoas que são preconceituosas. Sim, tem todo lado bom e lado ruim, né? Tá, mas aqui a própria pessoa não é tão preconceituosa assim quanto outros países. Por exemplo, eu fui na Europa, infelizmente, apenas cheguei 24 horas e sofri preconceito, entendeu? Porque para eles eu sou um sudaca, tipo um sul-americano, entendeu? E é lógico que eles vão entender porque o meu sotaque, latino, não é de... Eles também são latinos, só que... Essa é uma conversa longa, né? Longa, entendeu? E aí eu chego aqui no Brasil, ano 2018. Eu sempre com aquele sono de voltar para a minha área. Só que isso é só tudo um processo, porque o Brasil tem processo de revalida, tem processo de homologação, e às vezes esse processo é até caro, mas tudo deu certo e eu consegui, apenas 2 anos, voltar para a minha área. E se fosse para você listar os 5 principais desafios nesse processo, vamos pensar assim. Sim. Porque tudo é um processo, né? A gente está num processo constante de melhoria e reinvenção. Até hoje, quais são esses 5 desafios que você poderia compartilhar com a gente aqui? Eu sei que deve ter muitos. Sim, mas sempre tem aqueles principais que a gente pega assim e fala, nossa... A primeira coisa, e eu falo eu sou hispano-falante, para os hispano-falantes muito difícil aprender português. O idioma. É a primeira barreira.
E pior ainda, o professor tem que falar o português aceitável e o português técnico um pouquinho mais aceitável para os estudantes consigam te entender. Sim. O português é um idioma muito difícil. Muito difícil. Não sei se vocês têm oportunidade de ter acesso a outros idiomas. A gente até brinca que o inglês é um idioma pobre, né? Porque ele não tem tantas conjunções, não tem tanto... Certo. Os outros idiomas, mas o português em si, eu até falo, eu não sou fluente em português. Porque se for falar o português corretamente, né? Nós temos que estudar muito, né? Até a minha base de educação ela foi muito humilde também e assim, a gente não chega a aprofundar tudo. Certo. E a gente também tem a dificuldade local, então tem as gírias locais, tem palavras específicas que são inventadas ali na região, e aí você tem esse desafio grande, que é do idioma. Sim. Além de ser eu concordo plenamente que é um idioma bem complexo de se entender. Mesmo eu pensando de forma bem lógica, né, que o processo de engenharia ele puxa bastante isso, mas é realmente desafiador, no sentido do nosso idioma. Outra coisa que eu acho que foi mundial, mas aqui no Brasil eu acho que impactou bastante em todos os processos, particularmente para a minha família impactou muito e para os meus projetos, porque, por exemplo, a pandemia chegou, e estou falando já da pandemia, Sim. quando eu estava no meio do processo de homologação dos diplomas, entendeu? Uhum. Aí as universidades estavam fechadas, eu perdi o meu emprego, estava trabalhando em uma outra área para conseguir pagar as contas e tal, e sobreviver e também pagar o processo de homologação que também eu considero, acho que é caro. Sim. Entendeu? Sim. É caro, mas... E quanto tempo durou esse processo de homologação? Uns 2 anos. Uau, 2 anos. 2 anos. E... Aí tem processo de consulta, vai, vem, pagar... Isso, paga juramentada, isso. Só comentar, é um processo bem organizado. Na verdade, tem uma estrutura, uma plataforma tal do Ministério da Educação e tal. Só que como as universidades estavam fechadas, aí transtornou, porque imagina um professor que estava na casa dele, ministrando as aulas e tudo que tinha para fazer, que possivelmente para ele também era novo, porque nas universidades públicas e tal, era presencial. A educação à distância estava apenas começando. Para ele também foi um desafio. Imagina, além do que ele tem que fazer no dia a dia, também atender um processo de homologação. É que a educação quando entrou o processo a fase pandêmica, sim, os professores eles foram empurrados, né, para dar aula EAD praticamente. Sim. Então foi muito rápido. Então eu conheço muitos professores que sofrem mesmo com coisas básicas de tecnologia, que a gente trabalha muito com tecnologia, mas não, assim, foi jogado. Sim. Foi desesperador para todas as partes. E qual foi o outro também? Desculpa te interromper. E por isso é que eu defendo assim, conhecimento livre, sim, e para todo mundo. E defendo também a educação à distância. Tem professores que não gostam, eu respeito, mas eu sim. Eu acho que, por exemplo, uma pessoa de um bairro mais humilde e mais isolado do centro da cidade, e que possivelmente seja um pai de família, seja um avô, ele só vai ter a oportunidade de estudar se for à distância. No meu país tem uma experiência. A educação à distância ela surgiu lá no meu país no ano 1989. Com outro formato, né? Agora que tudo era digital, eles iam cada 24 dias e passavam 2 dias na universidade, todo dia tudo. Mas isso deu oportunidade para muitas pessoas. Minha mãe, por exemplo, nós tínhamos nascido. Ela estudou à distância. Entendeu? Porque ela não ia conseguir dar conta da família e do trabalho dela, que não podia parar de trabalhar. O trajeto e tal, se não fosse assim nesse formato. E ela virou uma engenheira boa, uma genetista e tal, entendeu? Então, a Núcleo ela tem uma pegada muito forte, né? De onde você quer que esteja, ter acesso a um artigo científico de forma aberta, no celular, sem precisar de leitor de PDF, nada. Roda com internet super baixa, então a gente tem tecnologia que roda bastante pessoal com 2G, com LTE. Certo. Né? Não sei se vocês lembram, mas a tecnologia LTE foi uma das primeiras a entrar, né?
não tinha. E aí depois foi o 2G. Então nós que damos todo esse suporte para núcleo, nós também cuidamos disso, porque não adianta você ter acesso à internet se a página não carregar. Ou a imagem, né? Não sei se dependendo do seu acesso à internet, ela carregava assim, ó. Sim. Uma página cada 5 minutos. Cada 5 minutos. Então, essa preocupação, além de ser acessível, ser funcional, né, para o aluno que está estudando ali no celular. E é um grande desafio, né? Não são todos os países que têm alta tecnologia de velocidade de internet. Principalmente os países que estão emergentes no processo de tecnologia. Uma coisa que eu gostei da Núcleo, por isso que eu pedi para fazer parte da equipe, é assim, desde que eu cheguei no ano aqui no Brasil, né, no ano 2018, eu comecei a olhar também como aonde poderia publicar, aonde eu poderia me incluir. Porque mesmo assim que eu não conseguia homologar o diploma, eu queria continuar fazendo o que eu gostava de fazer, né? Aí eu comecei a enxergar a Núcleo por várias coisas, entre elas o sistema que tem de revisar os artigos. Eu acho que a revisão por pares é ótima. Tem totalmente transparência, que é uma coisa muito importante hoje. Sim. Porque assim, o que separa de uma revista predatória de uma revista, eu acho assim, de uma revista que não seja predatória, mesmo tendo custo, porque tudo tem custo. Tudo tem custo. É precisamente custo, a transparência. Isso. É a transparência. Por exemplo, a Núcleo, falando um pouquinho assim tecnicamente, você revisa um artigo agora, e ele no site do ORCID, ele coloca que você foi revisor desse artigo. Isso. Ou seja, não tem como fugir. Ela tirou aqueles... Eu falo assim, aquelas pegadinhas que tem as outras revistas, de pular o processo e ser, na verdade, sério Sim. Tem seriedade com o que está fazendo. Por isso que eu gostei. E outra coisa que eu gostei é que, assim, a Núcleo, ela coloca o conhecimento diante a parte econômica. Sim. Isso qualquer editor que passa por aqui, que seja convidado, ele vai concordar. Pode não concordar em outra coisa, mas nisso pode concordar. Sim. A parte econômica, embora seja importante, é secundária. Mais importante lá eu falo assim, disseminar o conhecimento. Sim. E isso foi muito importante você ter falado, porque hoje a gente olha, né, tudo como está funcionando, as revistas, e a gente vê uma ascensão de muitas revistas, só que muito oculto, muito místico. Quando a Núcleo falou, não, a gente precisa ser total, porque vocês não acompanham todo o processo internamente, mas no processo interno existe um sistema, então tem uma timeline que ele vai acompanhando, foi para o revisor, voltou, existe um processo chato, né, burocrático, mas necessário, e aí o autor ele não tem acesso ao revisor, ao professor, e nem o professor tem acesso para não ter conflito de interesse até a aprovação final. Sendo aprovado, ele é atribuído a um registro DOI, um número único de objeto. E esse número único de objeto, ele carrega junto o nome dos avaliadores, dando tanto relevância e transparência para o profissional que fez, o professor que fez essa avaliação, quanto a pessoa que recebeu o documento. Então, a gente conecta diretamente, né, através da revista, através do processo. Mas por que não é divulgado antes? Nós temos alguns motivos óbvios. Um deles é o conflito de interesse. Manda o fulaninho que é super famosinho, e aí eu falo, eu vou aprovar porque é o tal do fulano. Não, se ele não passar pelo processo, ele é reprovado de forma igualitária a todos. Então, o foco ali é o conteúdo e validação do que realmente foi pesquisado. Isso é muito importante. A COP, ela defende muito isso, ela defende muito a parte da transparência. A gente tem a questão da IA agora também. Muitos artigos sendo produzidos de forma em cima de outros artigos por IA. E a Núcleo, ela tem sistemas que ela pega o texto redigido por IA, até corrigido, e o autor ele precisa colocar lá, foi feito por IA, esse trecho foi corrigido por IA, deixando tudo de forma bem transparente. Porque o que acontece? Até abrindo entre parênteses aqui, já foram lançadas tecnologias
que a revista da Núcleo, ela tem uma tecnologia que ela bloqueia a IA. Então, se a IA não consegue acessar o artigo, por que a gente bloqueou a IA acessar o artigo hoje? Porque ela pegou o conteúdo do autor, do professor que ficou 3, 4 meses ali, sequestrou esse conteúdo. E você já viu uma IA citando algum autor? Ela só cita quando você pede. Então isso é uma discussão muito grande, foge muito até do tema um pouco, mas é uma preocupação bem interessante porque a gente bloqueou a IA, então ela não consegue acessar. Então vocês que estão produzindo conteúdo através das IAs, né, que são várias, tomem muito cuidado, porque 90% hoje dos sites já estão bloqueando o acesso, porque a IA ela precisa de uma fonte para ela construir os caminhos neurais dela. Né? Então, se ela não tem fonte válida, o que será ela está produzindo? Então, você precisa pensar assim, da onde foi esses resultados? Da onde ela tirou essas análises? Né? Então, hoje, cada instituição, tem instituições grandes aí que já está na mídia, informando que, olha, IA não pode porque, vocês estão sequestrando um dado em um material intelectual, outra, não estão citando, né? Outra, estão alterando e citando. Sim. Né? Então tome muito cuidado. É uma ferramenta muito boa? Sim, mas desde que você use como ferramenta, mas não como meio, não use como meio, mas não como fim, né? Que você tire da sua cabecinha aquela informação, que você estude, olhe, porque lá no final, se faltar energia, não vai ter ar. Então o que vai demandar o que você aprender ali na matéria mesmo. Na minha opinião, o que acontece? A IA é uma ferramenta revolucionária, nova e uma tecnologia. Sim, todos os grandes passos que a humanidade deu, eles trouxeram essa problemática. Foi criada a energia nuclear. Tem pessoas que usaram para o bem, tem pessoas que usaram para o mal. Teve a Revolução Industrial, que tirou as pessoas da pobreza lá. Tem pessoas que criaram máquina de vapor, tem pessoas que criaram armas. Então, o problema por isso que eu falo que o conhecimento tem que ser livre. Por quê? Porque tem que ser livre para tudo, não só para disseminar ele. Por quê? Porque da mal do conhecimento tem que estar a ética, tem que estar os valores. Isso. A citação, a aceitação. Isso, tudo isso corretamente. Eu mesmo nas reuniões da Núcleo, eu falei várias vezes com os professores, tem professores que concordam, lógico, tem outros que não. Sim. Porque eles falam, não, mas tem revista da Web of Science, da Scopus, que eles aceitam a utilização da IA. Eu falo, não é que a gente não aceite, é que a gente tem que tomar cuidado. Porque assim, por exemplo, a IA hoje tem tecnologia dentro, prompt, da IA, que eles pegam 5 artigos da mesma temática e criam um novo. Mas esse aí, ele não aporta nada ao conhecimento. Entendeu? Ele é um plágio inteligente. É uma mastigação ali, né? Nós, no meu país, falam botar no liquidificador. Isso. Bota 5 trabalhos. Um blend, né? Entendeu? É um blending. Então, aí que tem que tomar cuidado, sim. Sim. E porque uma coisa eu falo assim, uma coisa vai junta com a outra. Se você não cuida a transparência, não cuida a ética, não cuida, você também está desrespeitando o trabalho dos cientistas. Sim, com certeza. E se você está publicando um material e falando que você fez, mas foi uma IA, alguma coisa, não deixou transparente, a pessoa está confiando em você. Né? Ela fala, não, foi o professor que fez, mas no fundo não foi que fez, não foi que revisou, então fica uma coisa um pouco insegura até para quem vai seguir daquele ponto. Né? Porque o artigo científico, todo material científico, ele serve de referência para outro material. Certo. Né? Então, se você tem um material ali que ele pode ser criticado, ele pode ser mudado, ótimo, mas a pessoa já partiu daquele ponto. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso na questão da utilização da IA. Só para fechar essa parte, uma coisa que eu acho um diferencial da revista, e olha, eu não estou vendendo a revista, eu sou colaborador. Aliás, eu sou colaborador, mas que eu acho assim, um diferencial é que a revista tem o seguinte, ela tem um conteúdo abrangente, que ele aceita artigos que eles são mais fáceis de processar
para as pessoas que não são cientistas. Sim. Você tem um artigo lá de revisão, você tem artigos lá de atualização de determinada área, você tem lá artigos que são de tecnologia específica de alguma coisa, entendeu? E aí o que acontece? Que isso vai dar também que coisa? Vai permitir que o pessoal das fábricas, o pessoal que não faz pesquisa, faz tecnologia, isso, eles consigam ir lá, pegar esse conhecimento e aplicar na sociedade. E resolver um problema de uma máquina. Um problema de uma máquina, uma pequena inovação que nós falamos pequeno perante a ciência, né? Mas é uma máquina, um equipamento que você arrumou e importar ele custaria 2 milhões, 3 milhões. Então, isso é muito importante porque a revista ela vem desde 2016 fazendo muito isso, né? Ligando todos esses contextos, todas as realidades num único ponto, que é a acessibilidade. Né? Aí a pessoa processa o conhecimento e dela vai desenvolvendo ali. Bom, professor, está muito boa a conversa. Se deixar, a gente fica falando, que eu gosto muito desse assunto, mas vamos falar um pouquinho sobre as suas linhas de pesquisa. O que você está trabalhando hoje? Qual é o seu futuro? Quais são as suas inquietações aí que você pode compartilhar? Nós entendemos que os desafios foram grandes, né? Todo mundo tem seu desafio, né? Tem uma frase, ele que lute, né? Mas cada um tem suas lutas. Isso mostra que você, tendo resiliência, tendo persistência, no final dá certo, né? Não é somente a história do professor que a gente está ouvindo aqui, mas são inúmeras histórias que validam isso, que vale a pena se inclinar para os estudos, porque o estudo, essa experiência você não deixou lá no seu país, está com você. É isso. Né? Aí você está estudando, buscando o conhecimento e aí você transborda para os alunos. Então, gostaria de saber, entender quais são os... Certo. Eu consegui homologar o meu diploma. Vou falar porque nós falamos honra a quem merece. Entendeu? É ótimo. Eu recebi muito suporte e apoio da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Fica lá na zona fluminense de Rio de Janeiro. Sim. Tá? Aí consegui homologar o meu diploma e comecei na procura de emprego. Aí saiu um edital para professores visitantes estrangeiros, mas que sejam refugiados, que é o meu caso. Sim. E a Universidade Estadual da Bahia me deu a oportunidade de trabalhar no campus de Alagoinhas. Eles têm um grande projeto lá, que está começando. Pelo menos vou ficar lá 2 anos. Ninguém sabe se o projeto vai continuar se estendendo, mas a ideia é implementar a utilização do hidrogênio verde nessa região do país. Por quê? Porque o estado da Bahia tem potencialidade das energias renováveis. Tem energia eólica, tem energia solar e tem outras. E então a ideia é criar projetos. Tem biomassa, que o Brasil é uma grande fábrica de biomassa. E então a gente está tentando juntar todas essas energias para quê? Para atingir o problema da produção de poluentes e gases de efeito estufa. Sim, e o que a gente mais está sofrendo agora, né? Inclusive, São Paulo está com vários alertas de poluição extrema, né? Então, o que acontece? Que embora eu seja formado em engenharia metalúrgica, eu sempre trabalhei na área interdisciplinar. Então, eu já trabalhei para... eu gosto muito. Eu já trabalhei para a área indústria química, siderúrgica, mecânica. E isso, lógico, me obrigou a estudar essas partes. E então, eu trabalho na área de modelagem, simulação e otimização. Também utilizo ferramentas de IA, redes neuronais e tal, que dá suporte à tomada de decisões. Sim. Com certeza. Entendeu? Decisões da engenharia. Entendeu? Aí, basicamente, a minha linha de pesquisa, ela tem braços, porém sempre baseada na modelagem e simulação de processos. Qual processo? O que precisar.
ninguém estuda, eu falo assim, acredito que ninguém faz pesquisa sozinho. Sim. Você cria uma equipe que tem certos skills, certas habilidades, a gente conforma e cria o conhecimento científico e tecnológico, entendeu? E nisso estou, aí ainda estou nessa universidade, acho que pelo menos vai ser até julho do ano que vem, e a gente, a mesma coisa, tentando o que for de nosso escopo, reverter na sociedade. Sim. E a gente criou lá um projeto para biomassa, biodigestores, a gente criou um projeto lá para painéis solares e mediante eletrólise virar hidrogênio verde, e aí por diante. Nossa, é fascinante. E a ideia é publicar os artigos, fazer pré-print. Tem algum projeto nesse sentido? Ou fazer manual? Qual que é a... É tudo, porque tudo assim, você cria um equipamento. Esse equipamento com certeza vai ter ciência detrás. Sim. Então o que acontece? Você cria o equipe, vai para a sociedade, mas a ciência pode publicar. Aí nós trabalhamos assim. Sim. Porque assim, é importante fazer, mas é importante também ensinar os outros a fazer. Então aí vem a parte da publicação. Aí vem a parte da publicação. Porque a publicação é você informar algo que você está fazendo e pesquisando, né? É isso mesmo. Até tem um formato que é o pré-print, que é antes até da publicação. Isso. Então que você pode publicar relatos de caso, manuais técnicos, né? Você pode fazer várias materiais nesse formato também. E assim, e os principais desafios lá que você está enfrentando lá, além de que a gente comentou lá logo no início, né, do podcast, estrutura, às vezes a gente tem alguns entraves de normas. Quais são os desafios que você pode compartilhar com a gente nesta fase que você está passando aí das pesquisas? Às vezes os desafios, eles passam por várias coisas, né? Às vezes as verbas, sim, entendeu? As verbas de algumas universidades são bem menores, entendeu? Também eu falo assim, que eu acho que nós vamos conseguir consertar isso, que às vezes falta de comunicação entre... Eu gosto de trabalhar na hélice tripla que falamos, governo, indústria, empresa, universidade. Sim. Falo que é uma hélice tríplice, quando uma região consegue ter alinhado esses três grandes atores da sociedade, tudo funciona igual uma engrenagem. Sim. Uma engrenagem. E todos ganham. E todos ganham. Todos ganham, porque esse aporta alguma coisa, esse aporta outra, entendeu? Aí, essa hélice tríplice, eu acho que nós, com o dia a dia, com o convencimento, com a fazer a hélice rodar. Tem que rodar. E nós falamos assim, tem que quebrar a inércia. Sim. Depois que isso quebra você coloca a primeira marcha, isso vai. E não sou eu, toda a equipe lá do departamento, que nós falamos colegiado, né? Toda a equipe, ela está voltada a isso. A fazer que esse vínculo empresa, governo e universidade seja cada vez melhor. Sim. Porque isso vai fazer bom para todo mundo. Todo entendeu? Mundo. Porque aí você tem projetos melhores, estruturas melhores, até a própria indústria economiza muito recurso, né? Que a gente estava falando sobre recurso um pouquinho antes. Isso é fascinante. A gente também tem essa luta constante de alinhar essas três frentes, né? A gente chama, que você chamou de hélice, que é muito importante, lembrando que uma hélice, quando ela está quebrada, não gira. Não gira, isso mesmo. Na engenharia, né, ela vai dar a inércia ali, ela vai dar o problema de balanceamento, e quando dá problema de balanceamento, vai destruir tudo. Tudo. Tá? Então, ou ele vai para um lado só, ou vai para o outro lado. Então, para essa hélice funcionar, precisa os três pontos estar bem alinhado, bem balanceado, buscando uma equidade, né, entre os seus pesos e ganhos ali. Inspirações, vamos falar um pouquinho de inspirações, né? Porque para a gente passar por esse processo de desafio, de estudar, mudar de país, idioma, né? Que a gente falou do desafio do idioma, qual é a sua principal inspiração?
inspira e transpira no professor hoje para passar tudo isso? A principal inspiração minha é a minha mãe. Sua mãe? Minha mãe passou por muito na vida, por muito. E ela jamais recuou. Ela me ensinou, você pode passar mal hoje, amanhã acorda e coloca o peito para frente. Sim. A resiliência da minha mãe é infinita. Que legal. E também a minha esposa, sabe por quê? Uhum. Porque a minha esposa, a gente se conheceu quando eu estava sem emprego. Uau. Saí de um emprego e estava sem emprego. E ela foi a que falou para mim assim, você pode trabalhar em qualquer coisa. Comentei para o Miguel que eu trabalhava na área de TI, né? Porque tem que trabalhar. Mas você tem que voltar a ser professor e pesquisador. Esse é o dom. E aí foi o apoio. Porque ela falou assim para mim uma coisa que é certa. Falou, as pessoas têm que ficar aonde aportem mais para a sociedade. Eu gostava de trabalhar na área de TI. Eu gostava do meu primeiro emprego no Brasil, que era um restaurante de comida japonesa. E aí eu aprendi por quê? Porque em Cuba não tem comida japonesa, porque não tem imigrante japonês. Aí eu nunca tinha experimentado sushi, nunca tinha experimentado nada. Aprendi a cortar um peixe e tal. De todo trabalho você leva um aprendizado. Sim. Só que aí eu estava sendo, entre aspas, né, sendo subutilizado. Sim. E ela comentou para mim, não desista não, você tem que voltar para a área. Não desista. E eu tenho uma frase que eu falo muito, né? Eu falo para todo mundo que trabalha como equipe. É uma coisa assim, você fazendo ou não, o tempo vai passar. Né? E importa quem fez. É isso mesmo. Então essa inspiração que a sua mãe trouxe para você, não, de uma forma simples de se falar. Olha, hoje não foi legal, amanhã vai ser melhor. Tinha uma professora no ensino médio que ela obrigava a gente. Eu chegava na sala de aula, né? O pessoal estudando no sítio. E a frase que ela obrigava, ela não pedia, ela obrigava. Ela falava assim, pessoal, como vocês estão? Aí a gente era obrigado a responder, cada vez melhor. Que é legal. Então aquilo ali foi ficando na mente. Hoje não foi bom, mas amanhã vai ser melhor. Estou cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. Um contato com conhecimento, uma experiência de cortar um peixe, uma experiência de ter um idioma, os desafios, às vezes a insegurança interna ali, mas aí isso que foi programado lá atrás, que foi implementado, que foi composto pela sua mãe, ele te dá toda a base. Então isso é uma inspiração muito, muito, muito interessante que a gente precisa buscar no dia a dia para passar esses desafios, porque realmente como ela falava, é matar um leão por dia. É matar um leão por dia mesmo. Né? São frases que a gente leva, eu levo até hoje, né? Então levanta, matar um leão hoje de novo, matar um leão hoje de novo. Porque são desafios e cada um tem o seu desafio ali no seu ambiente. Né? E se você muda de ambiente, você tem desafios mais complexos ainda porque você não entende o ambiente. Né? Como o seu dom é ensinar, você tem que ficar nesse ambiente, porque é o seu dom. Se você mudar para outra área, você não vai ter o resultado tão desejado, né, que você tá se desenvolvendo ao longo do processo. Bom, para a gente ir, infelizmente, partindo para o final, quais são os conselhos, né, que você daria para um aluno hoje que está ouvindo ou vendo esse podcast, esse vídeo em qualquer lugar desse mundo, né? Porque hoje a internet você consegue ter acesso. Quais são os conselhos que você pode dar, né, para esse aluno que está ouvindo a gente? Embora tenham palavras que sejam de moda, eu falo assim para os estudantes. Você primeiramente procure ser melhor cada dia. Você mesmo. Sim. Veja qualquer oportunidade, veja qualquer coisa que você faz como uma oportunidade de aprendizado. Você aprende hoje a dobrar esse papel, você não sabe se isso vai servir para alguma outra coisa amanhã. E eu acho extremamente importante hoje, utilizem filtros. Nem tudo que você vê nas mídias sociais, nem tudo que você vê está certo, tem uma fundamentação científica, foi comprovado. Utilizem filtros. E eu basicamente falo de 3 filtros. Filtro moral, tá? Filtro de conhecer
Tipo, fulano falou tal coisa, tá, e que falou cicrano? E que falou cicrano? Que falou? Aí é uma forma de filtrar. E a terceira, mais importante, eu falo assim, o último filtro é a saúde mental das pessoas. Porque o que acontece? Hoje você vê na sociedade, seja em Brasil ou em qualquer outro país, problemas de depressão, problemas de ansiedade, problemas de que tem que ver com o trabalho que as pessoas desenvolvem no dia a dia. Você tem que ter a capacidade de acordar, fazer o que você gosta de fazer, e se você não gosta disso, muda. Nós temos direito a vida toda de mudar. Entendeu? O livre-arbítrio nosso é nosso. Não gostou de tal área? Muda. Não gostou de tal coisa? Muda. Porque isso é a verdadeira resiliência. A capacidade de uma pessoa se adaptar às contingências que a vida impõe. Sim. É porque o ambiente, nós somos pequenos para controlá-los, né? Ínfimos. Nós somos pequeninos, né? Então, quem é a gente nesse mundo, né? Então, a gente precisa controlar realmente isso, a parte emocional, buscar a melhoria constante. Bom, professor, infelizmente a gente precisa encerrar, mas eu vou convidar para vocês deixar o like, compartilhar, deixar os comentários aqui embaixo do vídeo. E também a gente vai deixar também o contato do professor, das redes sociais, depois a gente vai pegar todos os contatos e deixar aqui embaixo, caso você queira falar com o professor sobre algum assunto específico, algum assunto sobre a linha de pesquisa, alguma coisa que, infelizmente, a gente não consegue trazer tudo aqui, porque é um tempo um pouco limitado. Mas às vezes você tem uma dúvida específica, daí o professor pode responder você, ou chame na rede social, tiver uma oportunidade de trocar algumas ideias de pesquisa, fazer um famoso collab, né, que a gente chama. E importante também você entender que você é pequenininho. A gente estava falando sobre que nós somos pequenininhos. Os pesquisadores, eles precisam se unir, né? Eles precisam se unir, entender o que está acontecendo para a gente conseguir fazer algo de grande impacto, que a Núcleo, ela busca fazer isso. Ela está se unindo com empresas parceiras, a Descup. Todo esse processo ele vem para fortificar cada vez mais, para unir, né? Tem união, tem força e tem ação. É isso que a gente precisa. Eu deixo aqui o professor meu muito obrigado. A Descup agradece, a Núcleo do Conhecimento agradece. O professor mora aqui em São Paulo mesmo? Mora aqui em São Paulo. Se deslocou até São Paulo, deslocou aqui até o nosso estúdio. Não sei se você conhece São Paulo, mas São Paulo, dependendo da localização que você vai, é 2, 3 horas. Certo. Né? Deixo aqui o meu muito obrigado pela sua colaboração de conhecimento. Eu tenho certeza que isso vai chegar a alguém que esteja precisando de palavras ou direcionamento para que ele passe o momento dele. Porque cada um está num momento e num estágio de desafio. O professor passou por tudo isso, comprovou, prova viva, né? Vai continuar contribuindo com a sociedade através do seu conhecimento, transformando as vidas. E isso não só eu, mas toda a sociedade ela tem como agradecer a essa resiliência, essa persistência que é muito importante. Tá bom? Obrigado, professor. Obrigado.